Fala galera, aqui é o Matheus Chaves do Fantasy BR e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos trazendo aqui o preview da semana 17 do Fantasy Football, semanas de finais. Não tem problema se a sua final já foi na semana 16, tá? Mas normalmente é essa semana de finais, a penúltima semana da temporada regular. Se sua liga ainda está na semifinal, muito cuidado, porque final em semana de último jogo de temporada regular, sempre tem times, principalmente os times bons, os times que têm jogadores, que têm jogadores envolvidos no fantasy, acabam tirando seus jogadores de campo para poupá-los para os playoffs e acaba ficando complicada a sua situação. Então, normalmente, a gente faz sempre uma semana antes de terminar a temporada regular, para que tenham os elencos completos, né? Todos os times, todos os jogadores, ninguém seja poupado na última semana e não fique de fora da finalíssima das ligas do Fantasy mundo afora. Antes de mais nada, vamos falar de algumas notícias dessa semana, notícias da segunda, da terça e desta quarta-feira do mundo da NFL, principalmente no que tange Covid-19. Tivemos Jared Goff, quarterback do Detroit Lions, ativado, ele que não jogou na semana 16. Breshad Perriman, wide receiver, também voltou da Covid, ele que tinha uma oportunidade na última semana lá com os Bucks, ficou de fora. Josh Reynolds, wide receiver do Detroit Lions, foi colocado na reserva de Covid nesta segunda-feira. Vai ser o plantão do Covid novamente, pelo visto aqui. Clyde Edwards-Helaire, considerado semana a semana com problema no ombro, ou seja, está fora da final do Fantasy Football. Clyde Edwards-Helaire, quem deve ganhar espaço é o Darrell Williams, também o Derrick Gore. Kareem Hunt, ativado da reserva de Covid list nesta segunda-feira à tarde. Mike Evans, pelo contrário, colocado na reserva de Covid list. É uma situação a se verificar até o final de semana. Caso o Mike Evans não esteja disponível no domingo, a gente pode ter aí mais um pouquinho de Antonio Brown. Mike Williams está fora da semana 17, ele que está com Covid-19 e vai perder a próximo final de semana, então tá fora da semana decisiva. Mike Williams, wide receiver do Los Angeles Chargers. Julio Jones foi colocado na reserva de Covid list na segunda-feira. Também, wide receiver do Tennessee Titans. Dan Arnold foi colocado na reserva de Covid, ele, se não me engano, está na Injured Reserve até. Ele foi colocado na Injured Reserve na semana 12, então ele poderia até retornar. Ele tem um problema no joelho, não sei se ele teria essa possibilidade, mas de qualquer forma está na reserva de Covid também. David Johnson, na segunda-feira, ele ficou fora do jogo de domingo, na segunda-feira entrou no protocolo de Covid, então mais uma situação a se monitorar, se ele vai estar ativo ou não. Pro Fantasy a gente espera que não esteja, né, porque o Rex Burkhead tem uma possibilidade aí no próximo final de semana. Jordan Howard está com esperanças de jogar na semana 17, o running back do Philadelphia Eagles, seria o substituto imediato do Miles Sanders, que quebrou a mão na semana 16. Lamar Jackson deve jogar na semana 17 contra Los Angeles, então ele está otimista de que retorne. A gente nessas últimas semanas viu Tyler Huntley jogar, viu Josh Johnson na semana 16. Alguns jogadores se deram bem, outros nem tanto, mas principalmente Mark Andrews foi um destaque positivo, né? Porque ele conseguiu se manter em alto nível mesmo sem o Lamar Jackson, mas o Lamar Jackson espera estar de volta para a próxima semana. Austin Ekeler, running back do Los Angeles Chargers, retornou da reserva de Covid list na segunda-feira, estará disponível para o próximo jogo no domingo contra os Broncos. Darrell Henderson foi colocado na Injured Reserve, running back do Los Angeles Rams, está com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Cam Akers, há uma possibilidade do Cam Akers, running back do Los Angeles Rams, jogar na semana 17. Exatamente. Cam Akers, notícia importante, saiu na segunda-feira. Essa notícia importante sobre ele que teve uma lesão de Aquiles ainda antes da temporada, né? Se eu não estou enganado, foi logo antes da temporada. Não lembro se ele chegou a jogar na pré-temporada. E fez uma recuperação muito boa. E estará de volta, se não para a semana 17, para os playoffs da NFL. Um cara para ficar de olho aí, principalmente ligas Dynasty, né? Se por o acaso
você está confiante, ele ainda vai voltar nessa temporada, dá tempo de pagar barato, porque depois, se ele jogar bem, se ele voltar e voltar bem, dificilmente você vai conseguir uma negociação como com o Cam Akers. Carson Wentz foi colocado na reserva de Covid list na semana dessa semana e está fora da semana 17. Ele não é vacinado, ou seja, 10 dias de gancho para ele, de molho para ele, e está fora oficialmente da final do Fantasy. Vai atrapalhar bastante o Indianapolis Colts nessa reta final de temporada. Os Colts que tentam se classificar ainda, mas que agora estarão sem seu quarterback, sem o quarterback que eles investiram para essa temporada. Bruce Arians, o head coach do Tampa Bay Buccaneers, testou positivo, está isolado em casa. A princípio ele quer estar disponível, vamos dizer, na sideline para a semana 17, mas vamos torcer aí porque não esteja, que corra tudo bem. Ele já passou por 2 cânceres, então é bom que não aconteça nada com o nosso querido Bruce Arians. Allen Robinson, ele diz que ainda sente os efeitos da Covid-19, ele que perdeu 10 libras após pegar a Covid-19, então pode explicar de repente um pouco desse ano abaixo que ele teve. Eu não diria que 100% explicaria, né, mas de repente um pouco, porque a produção dele caiu demais nessa temporada. Will Disley, tight end do Seattle Seahawks, retornou da reserva de Covid list nessa terça-feira. Marcedes Lewis, tight end do Green Bay Packers, foi colocado na reserva de Covid nesta terça-feira, então abre mais espaço para o Josiah DeGuara. A princípio não tem nada em relação ao DeGuara aqui, que às vezes os jogadores da mesma posição acabam tendo contato próximo, acabam pegando. Deontay Harris, por que Deontay Harris? Até então era Deontay Harris. Me chamou a atenção hoje quando estava fazendo os rankings que tinha um tal de Deontay Harris e New Orleans só tem um Deontay Harris, né? E agora vendo as notícias no Fantasy Pros aqui, eu vejo que o Deontay Harris está sendo chamado de Deontay Harris. E ele foi ativado ele estava suspenso, né? E ele tinha pegado 3 jogos devido ao uso de medicamentos não permitidos e está ativado novamente, vai voltar aí ao elenco do New Orleans Saints. Will Lutz colocado na reserva de Covid, o kicker, mas ele já está fora da temporada também, se eu não me engano. Na verdade não. Por que eu pensei que ele estava fora da temporada? Boa pergunta. Gabriel Davis ativado da reserva de Covid, assim como Cole Beasley. Ambos aí, Cole Beasley não vacinado, deu toda uma treta aí com ele nessa off-season. E agora está disponível para esse final de semana ambos os jogadores. Dalvin Cook também tinha ficado na reserva de Covid, está de volta aos treinamentos lá do Minnesota Vikings. Outra notícia lá no Minnesota Vikings é que o Adam Thielen, ele fez uma cirurgia no joelho e está fora da temporada. Ou seja, sem Adam Thielen, a gente deve ter um pouquinho mais de trabalho para Justin Jefferson, por Tyler Conklin e principalmente para o KJ Osborne. DeAndre Swift, com problema no ombro, ele espera que volte a jogar na semana 17. Pelo menos isso é o que fala o head coach Dan Campbell do Detroit Lions, que ele é esperado a retornar nessa semana. É uma perda muito grande, na verdade foi uma perda muito grande nas últimas semanas, o DeAndre Swift. Havia uma grande expectativa dele jogar na última semana, não voltou e agora deve voltar aí para a semana 17. Vamos monitorar essa situação até lá. Que mais que a gente tem de notícia? Drew Lock deve ser o quarterback dos Broncos contra os Chargers no final de semana, então ainda nada do Teddy Bridgewater voltar em função daquela concussão que ele teve. Elijah Moore, com problema de quadríceps e também Covid, tem aí 50% de chance de retornar para a semana 17 pelos Jets. É um nome bem interessante para o Fantasy, é um cara que pode realmente fazer uma diferença, ainda mais contra essa defesa do Tampa Bay Buccaneers. Brandon Cooks foi ativado da reserva de Covid list, outro jogador aí que ficou de fora, agora ele retorna. Ele chegou a ficar de fora? Agora não tô lembrado se ele chegou a ficar de fora. Acho que ele chegou a ficar de fora na última semana. Vamos ver aqui, Sleeper, para ter essa informação mais concreta sobre o Brandon Cooks, que agora me deu um branco violento aqui. Vamos ver. Brandon Cooks, Covid, mas foi colocado quando oficialmente ativado. Ele perdeu a semana 16. Eu tenho ele em uma liga atualmente
e eu não lembrava se ele tinha jogado ou não. Justamente a liga que eu fui pra final. Aqui a gente tem outras notícias também das defesas do Green Bay Packers. James Conner, o running back do Arizona Cardinals, deve ser uma game time decision contra os Cowboys. Então a gente tem que ficar avaliando. Provavelmente só vai saber se ele vai jogar lá perto da hora do jogo, uma hora e meia antes da partida. Travis Kelce é esperado que retorne da Covid list nesta semana. Na verdade é esperado nessa quarta, vou ver até se não tem nenhuma outra notícia mais nova a respeito disso. Rondale Moore com problema no tornozelo será um game time decision também na semana 17 contra os Cardinals. Aí sem tanta implicação, mas em ligas mais profundas a gente sabe que ele pode ser utilizado. Tim Patrick é esperado que seja colocado na reserva de Covid nesta quarta-feira, o que provavelmente o tiraria do jogo de domingo. PJ Walker, quarterback do Carolina Panthers, foi colocado na reserva de Covid list nessa quarta-feira. Outros jogadores aqui, Jimmy Garoppolo tem uma chance de jogar no domingo. Ele que machucou o dedo, há uma possibilidade então dele estar em campo novamente e não ser muito se falou, né, do Trey Lance, que era uma oportunidade para ele. Pode ser que o Jimmy Garoppolo se mantenha como o quarterback aí dos 49ers. Tyreek Hill, ele perdeu a semana 16 em função da Covid list, e ele disse que se sente assim ele se sentiu nos treinamentos com uma fadiga muito alta depois dele pegar o Covid-19, então pode ter complicado um pouquinho a semana dele 16, que ele não jogou mal, né? Foi um dos busts da semana, e ele espera que esteja de volta 100% nessa semana 17, que esses efeitos da Covid não o atrapalhem. Ezekiel Elliott com problema no joelho diz que ele deve estar 100% para os playoffs, ou seja, a gente não sabe se ele vai jogar nessa semana 17, a princípio sim, mas que talvez ele não esteja aí 100% em função desse problema no joelho, dando uma oportunidade a mais aí para o Tony Pollard. Harrison Butker, kicker lá do Kansas City Chiefs, voltou da reserva de Covid list. Saquon Barkley não participou dos treinamentos nessa quarta-feira com problema no tornozelo, um grande nome aí dos Giants para a gente monitorar para essa semana 17. Outro nome lá dos Giants, Kadarius Stoney, também não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Miles Sanders, running back do Philadelphia Eagles, com problema na mão, não vai ser colocado na Injured Reserve de acordo com o Nick Sirianni, e ele tem uma chance de jogar na semana 18, mas uma certeza é que a semana 17 está fora, então é out a situação do Miles Sanders para domingo, para a semana de final do Fantasy Football. Elijah Mitchell treinou de forma limitada nessa quarta-feira, ele que está com problema no joelho. Outro nome a se observar, porque se ele estiver ativo, se ele estiver disponível, a gente vai ter aquela dúvida, ou se vai no Mitchell ou se vai no Wilson. Eu diria que se o Elijah Mitchell estiver ativo, eu iria de Elijah Mitchell e não de Jeff Wilson. Darren Waller foi colocado nessa quarta-feira na reserva de Covid list. A gente agora tem uma dúvida, ele já não vem 100%, já perdeu várias semanas nessa temporada por não estar saudável, agora foi colocado na reserva de Covid, então não se sabe se ele vai jogar na semana 17 ou não. Hayden Hurst, outro tight end, esse do Atlanta Falcons, também foi colocado na reserva de Covid nessa quarta-feira. Tre'Quan Smith, wide receiver, com um problema no abdômen, não participou dos treinamentos na quarta-feira lá pelo New Orleans Saints, e era isso de notícias, pelo menos por enquanto, nesse podcast de preview da semana 17. Lembrando você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, _futebolista, estamos também no Facebook, mas mais reposts mesmo, segue lá também, que a gente tem o grupinho do Facebook. Tendo alguma dúvida na semana, principalmente para tirar alguma dúvida importantíssima para essa reta final, manda lá no Instagram, manda um direct, fala, a gente pode conversar também nos posts, né, nos comentários dos posts exclusivos da semana, de escalações, o Tudo ou Nada, que mais uma vez vai ser só pro Instagram, não vou falar sobre o Tudo ou Nada, não vou falar sobre os jogadores aqui, eu dou uma explicadinha básica lá pelo Instagram. Se tiver alguma dúvida, como na semana passada surgiu, o pessoal me mandou uma dúvida sobre James Robinson, já respondi lá, então a gente troca uma ideia e vamos com tudo para tentar ser campeões, né, a gente tá uma semana aí agora pro título do Fantasy Football, então mais um pouquinho de esforço e a gente pode depois aí se vangloriar por muito tempo com os nossos amigos que a gente foi campeão das ligas por aí afora. E também lembrando a você, assine esse podcast no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts
Deezer, Amazon Music ou nas outras 8 plataformas. Mande para seus amigos. A gente vai ter podcast o ano inteiro. Essa é a última semana com 2 edições semanais. A partir da semana que vem a gente tem o review da semana 17 e depois a gente começa a ter o review da temporada. E aí é um episódio por semana, bem light, bem tranquilo pra gente não perder o foco, principalmente dando mais ênfase nas ligas Dynasty a partir da pós-temporada da NFL, a partir da pós Super Bowl, né? Também a gente começa a falar do draft, começa a falar em ligas Dynasty pra caramba, e mandar um abraço aí para todo o pessoal que conseguiu subir na Super League, conseguiu se classificar. Amanhã e na quinta-feira tem post lá com todos os classificados, com todos que ainda brigam, né? Terceiro lugar vai ser uma finalíssima para tentar subir nas ligas por aí afora, e também para quem tá brigando para ser campeão. Muita sorte aí nessa reta final para também levantar o caneco e ficar com o nome registrado como campeão da sua divisão. E para quem briga na parte de baixo, né, tem gente que já escapou, tem gente que ainda tá brigando, ainda tem a última rodada para tentar escapar. Eu consegui fazer meu objetivo, eu assumi aquele time na League 2, com o objetivo de não ser... Na verdade eu queria subir, né? Eu queria encher o saco de todo mundo, dizer, assumi e não subi, mas não foi muito boa a temporada, acabei brigando para não cair, entrei nos playoffs de baixo, precisava vencer 2 semanas seguidas, semana 15 e semana 16, para escapar, porque caem 6 de 8 times, e consegui vencer as 2, desculpa para quem foi rebaixado aí, mas eu consegui pelo menos assumir o time para quebrar o galho e não deixei ele na terceira divisão. Tá mais do que bom na nossa liga lá de 16 times. Para você que me pergunta lá pelo Instagram, quando é que vai ter inscrição? Tem algum pré-cadastro, alguma coisa? Não tem nada. Eu agora, pós-temporada, a gente faz um reviewzinho, tem as classificações finais de cada uma das divisões, para poder todo mundo se situar de onde está, mas depois eu só faço o ajuste das ligas lá em julho, então a gente tem uma folga aí, os grupos do WhatsApp se mantêm nas ligas, e aí em julho eu faço todo o ajuste divisional. Quem sobe vai para o grupo que sobe, vai para a liga que sobe, quem caiu vai para o grupo de baixo, e assim sucessivamente. Lembrando que nesse ano a gente teve 12 divisões, no ano que vem serão 16 divisões, a gente vai ter mais 5 League 5, então a gente tem a A, B, C e a D, a gente vai ter a E, a F, a G e a H, e encerrou. Depois disso, só entrando. Se tiver muita procura, eu vou ter que dar um jeito de ver como é que eu vou fazer, mas a princípio serão abertas 4 divisões novas. Isso aí são 16 times por divisão, mais o pessoal que acaba deixando. Então vai ter... fica ligado que a partir de julho, mais ou menos, vai começar a abrir as inscrições e vai ficar fácil de se inscrever aí para o nosso Super League, Super Campeonato do Fantasy Futebolista, nosso campeonato oficial. Preview da rodada. Agora sim, falar de matchups favoráveis e desfavoráveis para essa semana 17, semana decisiva. Então aqui os jogadores de cada uma das posições que terão uma oportunidade. Tem alguns com jogos mais fáceis, outros jogos mais difíceis. E eu sempre digo para vocês, não é que quem tem jogo difícil tem que colocar no banco, e nem quem tem jogo fácil tem que escalar, né? Tem que fazer aí balancear essa situação para ver se vale a pena, não vale a pena. Tem jogadores bons aqui com matchups favoráveis e desfavoráveis, e aí dependendo do que tu tem no elenco, tu monta aí o time, e se tiver alguma dúvida, manda para mim também, pra gente montar o time junto lá pelo Instagram. Começando por quarterbacks, jogadores que têm confrontos favoráveis na semana 17, um deles, Matthew Stafford, quarterback do Los Angeles Rams, encara o Baltimore Ravens fora de casa. Ele que foi mal na última semana, foi um dos busts da semana, mas nessa semana tem um confronto favorável, o confronto mais favorável, porque os Ravens é o time que mais cede pontos para a posição de quarterback, mais cedeu nas últimas 4 semanas. Outro cara é o Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles, encara o Washington fora de casa. Ele que é um cara que foi muito bem nessa temporada, é um cara que subiu de nível, um cara que se por acaso o time não for atrás de quarterback nessa off-season, será aí um dos grandes nomes para a temporada do ano que vem. E outro jogador que tem um confronto favorável, que aí eu não sei quem é que vai ser o quarterback titular dos Giants, eu vou deixar em aberto essa situação, se vai ser Daniel Jones, que eu acho que está fora da temporada,
mas sempre se cria expectativas. Se fosse o Daniel Jones, até ok, é um confronto um pouco mais tranquilo. Mas provavelmente deve ser Jake Fromm ou Mike Glennon. Você não escala ele mesmo no confronto favorável contra os Bears. Pelo contrário, você escala a defesa dos Bears contra esses quarterbacks, que vai ser sucesso. Jogadores agora com confrontos desfavoráveis. Um deles, Cam Newton, quarterback do Carolina Panthers. Ele encara o New Orleans Saints fora de casa. A gente não sabe nem se ele vai terminar o jogo. Na última semana, Sam Darnold entrou. Então eu não vi nenhuma notícia sobre a certeza de quem vai ser o titular nessa próxima semana. O que eu sei é que nenhum dos dois é passível de escalar. Tua Tagovailoa tem um confronto complicado contra os Titans, que se a gente for olhar por toda a temporada, não é um confronto complicado, mas olhar no curto espaço de tempo nas últimas semanas, a defesa do Tennessee Titans melhorou e cedeu, aí foi a segunda que menos cedeu pontos para a posição de quarterback. Vendo os últimos jogos do Tua, eu acho que há uma possibilidade de escalar ele sim, dependendo de quem são suas opções, até porque muita gente que está escalando Tua é porque fez streaming de quarterbacks a temporada inteira, e o Tua é um dos caras que estava sempre meio que disponível, e é um dos caras que se destacou um pouquinho mais nessa reta final. E outro cara, o Ryan Tannehill, que encara o Miami Dolphins em casa, mas que nessa temporada passou de um quarterback de streaming para um quarterback titular, vamos dizer, um cara que foi selecionado dos drafts por aí afora, mas que nessa semana tem um confronto complicado e não é um cara que vem pontuando muito bem. Então aqui, vamos dizer, entre Tua e Ryan Tannehill, eu sou mais, por exemplo, um Tua Tagovailoa nesse momento do que um Ryan Tannehill, ambos com confrontos desfavoráveis. E qual que é a minha aposta da semana? Aí sim, independente do cara que for, o quarterback dos Bears contra os Giants. Seja Justin Fields, seja Nick Foles, o Andy Dalton acho que está fora dessa lista, mas é a minha aposta da semana. Por quê? Porque a defesa dos Giants nas últimas 4 semanas cedeu 8 touchdowns passados para quarterbacks e não fez nenhuma interceptação. Era uma defesa que até foi bem nesse quesito durante a temporada, mas que nas últimas 4 semanas só cedeu touchdowns para os quarterbacks adversários. Então, seja Justin Fields, seja Nick Foles, o quarterback dos Bears, eu coloco como aposta nessa semana 17 do Fantasy. É uma aposta arriscada, mas é uma aposta aí que pode dar muito bem. Running backs agora, um deles, o Nick Chubb, tem um confronto favorável, um deles, né? Um dos que tem confrontos favoráveis é o Nick Chubb. O Kareem Hunt também, pelo visto, estará disponível nessa próxima semana. Também acho que é um cara que pode ter uma semana boa. Ambos já nos provaram isso. O jogo é contra os Steelers fora de casa e os Steelers vêm sofrendo para parar running backs adversários. Ou seja, se você tem Nick Chubb, se você tem Kareem Hunt, são caras que você pode escalar sem maiores problemas. Jeff Wilson, o running back do San Francisco 49ers, encara o Houston Texans na próxima semana. Ele ou o Elijah Mitchell, né? O Elijah Mitchell treinam de forma limitada nessa quarta-feira, como eu trouxe nas notícias lá no início do podcast. Então, ambos, o que estiver disponível, tem um confronto favorável contra Houston. O jogo é em casa, deve ser um jogo dominante, né? Los Angeles Chargers que o diga, né? Mas eu acho que os 49ers não vão sofrer da mesma situação que os Chargers sofreram na última semana. Então, ambos, Jeff Wilson ou Elijah Mitchell, confrontos favoráveis aí nesta semana contra Houston. E o Jonathan Taylor tem um confronto favorável, o monstro Jonathan Taylor, né? Disparado aí. Para mim, eu acho que não tem nada que nesse momento... tem uma coisa só que pode tirar ele da pick 1 de 2022 em ligas redraft. Em Dynasty nem se fala, mas em ligas redraft, eu acho que a única coisa que pode tirar ele da pick 1 do ano que vem é o Derrick Henry voltar nos playoffs pelos Titans e simplesmente arrebentar. Eu acho que não tem outro jogador que no momento tiraria essa pick 1 do Jonathan Taylor. E o confronto dele é contra o Las Vegas Raiders, um confronto favorável, um confronto que ele pode se sair muito bem. Confrontos desfavoráveis, um deles o cara que enfrenta o Indianapolis Colts pelo Las Vegas Raiders, Josh Jacobs. É um cara que, para mim, ele sempre tem um potencial alto, mas que a gente nunca sabe quando ele vai fazer um jogo ruim. E nesse jogo contra os Colts, a gente está prevendo que ele possa fazer um jogo ruim pelo matchup ser bem desfavorável para a posição de running back nessa semana. Deonta Foreman ou Dontrell Hilliard, quem você imagina ser o running back número 1 dos Titans, na ausência do Derrick Henry, não vai ter vida fácil contra o Miami Dolphins nessa semana. Então, seja Deonta Foreman ou Dontrell Hilliard, se você tem outras opções, eu
julgo interessante deixar esses caras no banco nessa semana. Myles Gaskin, Duke Johnson, Philip Lindsay, eu não sei quem vai ser o cara mais acionado pelos Dolphins. Se eu não me engano, na última semana foi o Duke Johnson e não foi tão bem assim. Nessa semana, cara, o Tennessee Titans, esses confrontos complicados aqui, né? Dolphins e Titans com defesas boas nas últimas semanas, estão complicando nosso fantasy aqui, né? Todos os jogadores com confrontos difíceis, né? Tanto quarterbacks como running backs. Tem aí um wide receiver em especial com problemas, que vai encarar os Dolphins e assim por diante. Mas voltando aqui, são outros nomes que eu prefiro não escalar nessa semana. Tendo opções melhores, eu tiraria fácil esses caras da lineup. E a minha aposta da semana é o Ronald Jones, running back do Tampa Bay Buccaneers. Na ausência do Leonard Fournette é quem está sendo acionado. A gente tem um pouquinho de Keyshawn Vaughn também, mas menos do que o Ronald Jones. Ele encara o New York Jets fora de casa, que é o time que nas últimas 4 semanas mais cedeu jardas corridas. Ou seja, Ronald Jones tem uma possibilidade, o Tampa Bay Buccaneers tem uma possibilidade de vencer esse jogo só pela via terrestre. E eu não duvidaria de nada que isso acontecesse para poupar um pouquinho também os wide receivers, poupar um pouquinho o braço do Tom Brady para os playoffs. Wide receivers agora, quem tem confrontos favoráveis? Um deles, o mito máximo do fantasy nessa temporada. Eu acho que, não querendo puxar a bola para o lado dele, mas eu acho que não tem outro cara para ser MVP do fantasy senão o Cooper Kupp, que tem um confronto favorável nessa semana contra o Baltimore Ravens fora de casa, mas que ele e Matthew Stafford podem sair desse jogo aí com sendo diferenciais, sendo caras que podem levar o seu time à vitória. Outros caras, Amari Cooper, CeeDee Lamb do Dallas Cowboys, tem um confronto contra os Cardinals, também é um confronto favorável, confronto em casa, e tem uma possibilidade grande aqui de ambos os jogadores. CeeDee Lamb não foi bem na semana passada, mas nessa semana pode dar a volta por cima e pode acabar terminando lá nas cabeças. Tanto ele como Amari Cooper, e eu diria que um pouquinho também de Michael Gallup. Depois do Gallup, já é muito, muito profundo. Stephon Diggs, wide receiver do Buffalo Bills, tem um confronto favorável contra o Atlanta Falcons. Eu acho que esse jogo também pode ser muito interessante para o Fantasy, principalmente do lado dos Bills, tanto para o Josh Allen como para os wide receivers. Podem sair com uma pontuação bem, bem interessante nessa semana. E confrontos desfavoráveis. Olha, a gente falou dos Jets ali no Ronald Jones, e a gente tem caras que vão ter problemas aqui com a secundária dos Jets. Antonio Brown, Mike Evans, eu não sei a situação do Chris Godwin, mas se eu não me engano o Chris Godwin tá fora da temporada, né? Me dá um branco. Depois que, vamos dizer, eu sou muito assim, se algo não vai mais acontecer, eu tiro completamente do meu pensamento e eu não consigo depois lembrar o que aconteceu. Por exemplo, eu já marquei aqui Antonio Brown no meu roteirinho aqui, Antonio Brown e Mike Evans. Por quê? Porque o Chris Godwin rompeu o ligamento cruzado anterior. Então ele está fora da temporada, inclusive dos playoffs da NFL. Ou seja, Antonio Brown, Mike Evans terão um confronto difícil nessa semana contra o New York Jets fora de casa. Michael Pittman, que na semana passada teve confronto favorável, nessa semana o confronto é ruim para ele. O wide receiver do Indianapolis Colts encara o Las Vegas Raiders e, dependendo das suas opções, eu acho bem, bem interessante deixar ele de fora dessa semana final. E o A.J. Brown, que encara o Miami Dolphins em casa, tem o pior confronto possível na semana. Porém, depois do que a gente viu na semana passada, eu não duvido de nada do A.J. Brown sair com uma boa pontuação, apesar do jogo complicado. Então, assim, são jogadores, desses a gente só falou de nomes grandes aqui, Antonio Brown, Mike Evans, Michael Pittman e A.J. Brown. Antonio Brown e Mike Evans eu não tenho tanto problema. O A.J. Brown também não. O único que eu teria um pé atrás seria o Michael Pittman desses caras aqui, senão são caras com confrontos difíceis, mas que você escala. E quem que é minha aposta? A aposta da semana na posição de wide receiver é o Devonta Smith. Nada clubista aqui, tá? Não querendo puxar onda pros Eagles, mas ele fez 2 recepções nas últimas 2 partidas simplesmente sensacionais. Com os 2 pés no canto do campo, a bola já estava fora de campo, ele segurou dentro de campo, um acabou sendo touchdown. Tinha sido não dado touchdown, aí depois eles voltaram. Eles deram touchdown em campo, aí reverteram, disseram que não foram, aí reverteram de novo, disseram que foi touchdown. Mas, falando de Devonta Smith, ele encara o Washington Football Team fora de casa.
O Jalen Hurts tem um confronto favorável e ele também, assim, não tem um dos 3 melhores confrontos, mas ele vai enfrentar a equipe que nas últimas 4 semanas foi a segunda que mais cedeu jardas para a posição de wide receiver, jardas aéreas. Ou seja, Devonta Smith tem uma possibilidade aqui, não é nada de clubismo, ele tem uma possibilidade boa. É um cara que é calouro, e calouros a gente sabe que tem maiores problemas. Eu quero só ver o ano que vem. Esse cara tem uma possibilidade enorme de explodir o ano que vem, porque ele é muito talentoso. É muito talento mesmo no Devonta Smith. E para mim é a aposta da semana na posição de wide receivers. Para fechar agora as posições, tight ends. Travis Kelce deve jogar no domingo e encara os Cincinnati Bengals fora de casa e tem o confronto mais favorável da semana. Ou seja, escala sem... não tem nem o que falar, né? Outros caras aqui, um deles, Brock Wright. Você sabe quem é Brock Wright? Eu também tive que pesquisar quem que era o tight end reserva do Detroit Lions, o tight end que estava mais participando do jogo na ausência do TJ Hockenson, e é esse tal de Brock Wright, é o cara que mais tem participado. Ele vai jogar contra Seattle, é um cara que tem pouco volume, que tem um confronto favorável e que é um tiro muito no escuro. Eu acho muito arriscado, a gente vai ter Jared Goff novamente, mas mesmo assim, vamos ver, não tem nenhuma opção, não tem que fazer liga profunda, sei lá, liga de 32 times que eu sei que a galera joga aí. Há uma possibilidade nesse cara, nesse tal de Brock Wright, mas eu só tô trazendo como informação aqui porque eu não escalaria ele em nenhuma liga. E o Gerald Everett é outro cara que tem um confronto favorável do Seattle Seahawks, que encara esse Detroit Lions em casa, em Seattle. Vamos ver se vai estar nevando de novo, né? O último jogo foi uma coisa linda de se ver com a neve, perder o jogo pro Chicago Bears, mas na neve sempre é bonito de ver um jogo de qualquer esporte, seja futebol americano, futebol... É diferente ver aquela energia do gelo, né, da neve. E o Gerald Everett tem um confronto, já foi bem na semana passada e pode terminar aí a temporada lá em alta. E confrontos desfavoráveis na semana 17, um deles, Austin Hooper ou Devin Njoku, como preferir, tight end do Cleveland Browns, encara o Pittsburgh Steelers fora de casa e o confronto não é nada agradável para os tight ends do Cleveland Browns. Kyle Pitts, calouro, tight end do Atlanta Falcons, encara o Buffalo Bills em Buffalo. Não preciso falar muito mais, né? Não, eu sei que deve estar pensando, tá, mas o Kyle Pitts é um cara que eu não tenho como deixar no banco. Será? Não tem uma outra opção, um Gerald Everett da vida, eu acho que pode pontuar mais que ele nessa semana. E pra mim o Kyle Pitts já fez o que tinha que fazer nessa temporada, não vai fazer mais do que isso. Não vai ser contra os Bills que ele vai sair por cima. Posso estar fazendo uma boca maldita do inferno aqui e ser tudo ao contrário, mas eu acho que não. E o James O'Shaughnessy, o tight end do Jacksonville Jaguars, encara o New England Patriots fora de casa, ou seja, quarterback calouro, fora de casa contra o Bill Belichick. Provavelmente o Trevor Lawrence vai travar e o James O'Shaughnessy não vai conseguir fazer muita coisa. Minha aposta da semana é o Tyler Conklin, tight end do Minnesota Vikings, encara o Green Bay Packers fora de casa, confronto divisional, Sunday Night Football, mas a defesa dos Packers, em 4 toques na bola na posição de tight end dentro da red zone, cedeu 4 touchdowns. Ou seja, bola no touchdown, bola no tight end, é touchdown lá pelas bandas de Green Bay. Então o Tyler Conklin, agora com a certeza de Adam Thielen fora também, há uma possibilidade gigantesca dele bem nessa semana, por isso é a minha aposta da semana na posição de tight end. Esse foi o nosso preview da rodada 17, rodada de final do Fantasy, já desejando uma boa sorte a todos, que vocês consigam vencer suas ligas, agradecer a todos que mandam lá no Instagram, agradecendo pelas dicas da temporada, tudo, muito obrigado, mas a página só funciona por vocês, não tem outra explicação, não tem outro motivo. Eu faço isso por um hobby, é uma coisa que gosto de fazer, é uma coisa muito legal, me toma um tempo do inferno. Eu estou descobrindo isso nas férias, porque eu nunca passei as férias produzindo conteúdo para a página, sempre acabou uma semana antes de eu parar mesmo. E essa semana eu estou parando meu lazer, minhas coisas de fazer para gravar o podcast, para fazer as artes, as pesquisas para a página. Então dá um trabalhão, mas é recompensado pelo agradecimento de vocês. Então, uma boa sorte a todos. Tendo alguma dúvida, mande lá no Instagram, que a gente, sempre que eu posso, eu vou dar uma olhadinha ali e vou responder vocês. Certinho? Boa sorte, boa saúde, fiquem bem. Um feliz ano novo já para todo mundo que está chegando, né? Daqui a 2 dias temos a virada. Então, uma boa sorte a todos nessa semana 17 e tragam o caneco. Voltamos a falar na semana que vem. Um abraço.